Oi, pessoal. Oi, integrantes do meu grupo. Oi, oi. Oi, professor André e demais alunos. Nós somos o grupo 4 e nós vamos apresentar os princípios fundamentais do processo civil, conforme a orientação do professor André, né? O nosso grupo é composto por mim, Marcela, Deison, Vinícius, Sara e Maria Luísa. O formato da nossa apresentação vai ser através dessa plataforma Zoom, em que cada um vai falar uma parte do tema que nos foi dado, certo? Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o direito processual. O direito processual ele é um do ramo das ciências jurídicas e ele se dedica ao estudo de um método para pacificar conflitos e tornar os direitos efetivos por parte do Estado. E o processo, ele tem um papel social, político e jurídico. Se a gente for avaliar socialmente, o processo ele tem a função de trazer paz para uma sociedade. Politicamente, ele coloca-se como um espaço de afirmação da autoridade do Estado e a liberdade dos cidadãos que vivem nessa sociedade. E no âmbito jurídico, ele tem a missão de consolidar a vontade concreta do direito. Então, ele envolve vários campos sociais e daí a importância dele. O direito processual, como a gente conhece, ele existe há 150 anos, então ele é novo, né? Ele é jovem. Mas, como instrumento capaz de solucionar conflitos, ele remonta desde os primórdios da civilização ocidental. Por exemplo, o direito processual grego já tinha sinais dos princípios do contraditório, da oralidade, do dispositivo. O direito romano, que bebeu da fonte do direito grego, o direito processual romano, também trazia já princípios do contraditório, do dispositivo, mas não podia se falar na existência concreta de um processo civil científico estruturado. Eram sinais já do processo presente, dos princípios presentes no processo. Já no nível de Brasil, no período de pré-independência, em que o Brasil estava submetido à legislação portuguesa, via-se muitas ordenações filipinas presentes no processo, e para nós, só a partir da Constituição de 1934 que a União passou a ter competência exclusiva para legislar sobre a matéria processual, nos mesmos moldes que a gente vê hoje na Constituição de 88. Então, assim, o direito processual ele é um ramo do direito público e ele tem uma forte conexão com o direito constitucional, porque os princípios constitucionais estão enraizados no processo. Quando a gente fala que o processo deve ser célere, justo, ético, equânime e que deve observar os direitos fundamentais, nós estamos falando de princípios constitucionais presentes no processo. No próprio artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos essa determinação expressa, né, que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Então, o vocábulo, ele traz traz a ideia de origem de algo, é a base, o fundamento. E então, baseado nos princípios constitucionais, o processo segue seus princípios também, que serve de mola propulsora para todo o sistema normativo processual. Então, o nosso grupo ficou responsável por trazer esses 3 princípios aqui presentes no processo: o princípio da igualdade ou isonomia, o princípio da função social do processo e o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Deison e ele vai dar continuidade trazendo as informações sobre o princípio da igualdade ou da isonomia. Obrigado, Marcela. Boa tarde aos meus colegas de grupo. Boa tarde, professor André. Boa tarde, turma, né? Então, o princípio da igualdade, ele é como a Marcela já falou, é um dos princípios do direito processual. É importante falar a fase pré esse princípio. Por exemplo, em Roma, nas lides prevalecia uma certa desigualdade
entre as partes dos processos, porque os direitos eram definidos de acordo com as classes sociais, que na época eram patrícios e plebeus. Após a Revolução Francesa, assim como a Revolução Americana, ela marca uma mudança, porque os revolucionários defendiam, entre alguns ideais, esse ideal de igualdade. Atualmente, no Brasil, esse processo ele emana do que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, no caput. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. A igualdade de tratamento corresponde a uma igualdade de oportunidades oferecidas às partes no que se refere à prática de atos processuais. E aí, em si falando de igualdade, não é uma igualdade, vamos dizer assim, nem sempre ela vai ser uma igualdade matemática, onde 2 é igual a 2. Ela tem duas vertentes, a igualdade. A formal, que é aquela que está prevista no artigo 5º, que prevê que todos são iguais perante a lei, e tem a igualdade material, que permite um tratamento desigual na medida das desigualdades entre as pessoas. Para ficar mais simples, eu quero trazer o exemplo, por exemplo, do acesso gratuito à justiça, que a pessoa pode ter dispensa do pagamento das custas e taxas processuais através de uma comprovação de que ela não tem condições de arcar com essas custas sem comprometer o seu próprio sustento. Está previsto nos artigos 98 a 102 do Código do Processo Civil, do CPC. A finalidade de medidas como essa é que, por exemplo, no caso da, da isenção de custas, se uma pessoa com menos recursos quer processar uma pessoa com mais recursos, tratá-los com igualdade não seria, por exemplo, olha, se um tem que pagar, o outro tem que pagar também. Isso faria a pessoa que tem menos recursos deixar de procurar a justiça por não ter condições de arcar com esses custos. Essa dispensa, enquanto uma parte terá que pagar se for se perder e a outra pode não pagar, traz a igualdade. E é assim que é colocado na prática o princípio da igualdade. O próximo princípio é a nossa colega Sara que vai trazer. Continuando, e assim, concluindo, né, é inegável a presença de insatisfação ou até mesmo de conflitos dentro das situações dos processos, e por isso é necessária a existência desse regulador, que no caso é o princípio da função social, para haver essa cooperação entre as pessoas, para que seja suficiente para evitar ou até mesmo eliminar os conflitos que possam surgir entre essas duas partes do processo. E a experiência de milênios, ou até mesmo dentro das nossas referências para o artigo que escrevemos, mostra que a insatisfação é sempre um fator antissocial, independente da pessoa ter ou não seu direito ao bem pretendido, e por isso esse princípio da função social do processo é importante no cenário jurídico, pois é necessário essa mediação em um ordenamento jurídico que haja essa coordenação e cooperação das partes envolvidas para a solução dos conflitos existentes no processo judicial. E agora eu vou passar aqui minha parte para o colega, né, o Vinícius Maciel. Tá com você agora. Eu... Boa noite. Eu sou o Vinícius Maciel. Vou falar sobre o princípio da dignidade humana. Bom, primeiro ponto, vale falar sobre a análise da evolução histórico-filosófica do conceito da dignidade humana. É crucial isso, devido à diferenciação entre a dignidade como valor, honra e apreço, e a expressão dignidade da pessoa humana, como algo intrínseco à condição humana. A primeira, a dignidade humana, é condicional, transitória, desigual e contingente, enquanto a segunda é universal e incondicional. O reconhecimento dos direitos humanos e sua inclusão nas primeiras constituições escritas ocorreram
em 3 etapas distintas, a primeira sendo nas civilizações antigas até a Idade Média. Pode ser considerado uma pré-história nesse contexto da dignidade da pessoa humana. A segunda começou com a fase justnaturalista. E a terceira foi na Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776. Sobre a primeira fase, na Roma Antiga, a palavra dignitas era ligada a status social de indivíduo dentro da sociedade, abrangendo as noções de honra, respeito, referência e consideração social, inclusive relacionadas à função pública que a pessoa exercia. Isso representa um privilégio específico de um indivíduo que disputava dentro de sua comunidade. Durante a Idade Média, a dignidade da pessoa humana começou a se relacionar com o princípio da filosofia cristã, que afirmava que o homem era uma criação de Deus, redimindo sua natureza original e dotado de livre-arbítrio para tomar decisões. Aí a gente já começa a ver um caminhamento do homem, não do humano representado, mas do humano intrínseco. E São Tomás de Aquino, através da síntese da cultura grega e latina, introduziu o conceito humanismo filosófico. Ele afirmava que as pessoas eram portadoras de uma dignidade intrínseca, sendo a imagem de Deus e tendo o controle sobre seus atos, agindo de forma independente. E isso lhe conferia uma superioridade chamada de dignidade, algo mais próximo da dignidade da pessoa humana. Mais tarde, com a filosofia de Kant, a dignidade humana foi entendida como uma qualidade única e insubstituível. Única e insubstituível do ser humano. O Kant também enfatiza a racionalidade como uma característica que qualifica o homem como pessoa, um ser racional com um fim em si mesmo, dotado de razão. As normas constitucionais fundamentais desempenham um papel importante ao afirmar os valores que se espalham por todo o sistema legal, garantindo o reconhecimento dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos, produzindo o efeito irradiante. O reconhecimento acerca desses princípios fundamentais, especialmente da dignidade humana, passou a ser amplamente difundido pelos ordenamentos ocidentais, especificamente após o Holocausto e a Segunda Guerra. O Tratado Internacional dos Direitos Humanos, ele veio com a premissa, não sei se explícita ou implícita, de evitar uma terceira guerra. Vale lembrar isso aí também. E jogando para o contexto do processo, o que busca resolver disputas de direitos é fundamental que o sistema jurídico proteja a dignidade da pessoa humana, de ambas as partes. No Código do Processo, o Código de Processo é um instrumento que visa garantir uma tutela justa, orientada pela pessoa humana. A construção de uma principiologia processual baseada na dignidade humana pode ajudar a humanizar o processo, levando em consideração os problemas reais que afetam a dignidade dos indivíduos. O artigo 8º do Código do Processo Civil é um guia interpretativo para resolver questões processuais e estabelece que o juiz e todas as partes envolvidas devem proteger e promover a dignidade humana. Então, é por meio dessa análise, dessa síntese, que a gente consegue entender o motivo da dignidade humana ser um princípio básico para o processo, para o direito. Eu terminei minha parte, então eu vou dar seguimento para minha colega Maria Luísa. Aqui vamos falar sobre a nossa conclusão acerca dos princípios de isonomia, função social do processo e dignidade da pessoa humana. Eu fiz um apanhado geral de tudo que foi falado, tanto na introdução e no desenvolvimento do princípio de cada um, e qual a relação e a importância desses princípios no processo civil. Primeiramente, os princípios eles constituem todo o alicerce do sistema. A jurisdição civil é mais ressaltada no texto constitucional. Muitos doutrinadores consideram a violação de um princípio uma grave transgressão ou a maior. Isso foi falado por muitos doutrinadores, como, por exemplo, Celso de Mello, Alexandre de Moraes. Os princípios surgem como um elemento integrador do ordenamento jurídico. O direito acha-se fundamentado em princípios universais ou restritos à sua área de estudo.
Desde os primórdios que a Constituição Federal traz princípios reguladores do Poder Judiciário, como, por exemplo, da função do juiz no desenrolar do processo e no julgamento e da jurisdição civil, trabalhista e penal. Os princípios fundamentais do processo civil podem se referir a qualquer assunto, ou seja, eles não são restritos, eles são princípios universais e se aplicam a qualquer área. Os princípios, eles estabelecem diretrizes que devem ser seguidas pelo legislador e pelo operador do direito. Como o princípio do devido processo legal, é um exemplo de um princípio que foi abordado por um outro grupo, no artigo 5º, o inciso 54, é uma garantia constitucional do cidadão, assegurando tanto o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário, como o desenvolvimento processual de acordo com as normas estabelecidas previamente. Ou seja, eu trouxe esse princípio como forma de mostrar para todos que eles estão intrínsecos na Constituição Federal, não são princípios aleatórios e criados do nada. Eles têm base na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna. O artigo 125, inciso 1 e inciso 3º, diz que o inciso 1, ele assegura às partes igualdade de tratamento, e o 3º, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Por exemplo, também há o princípio do contraditório e ampla defesa, elencado no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 55. São diversos os princípios existentes no nosso ordenamento jurídico e que deve ser aplicado corretamente. Dentre os princípios fundamentais, há vários que são constitucionais. Os princípios do direito são definidos pelos doutrinadores, tendo em conta a ideia de começo, germe, fonte, primeiras noções, determinação sob forma de lei, orientando um conjunto de fenômenos essenciais, considerado como alicerce da ciência do direito. Uma outra característica, a gente pode falar sobre a disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão. Inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Como eu disse anteriormente, os princípios norteadores estão definidos na Constituição da República, circunstância que determina a sua observância na elaboração das normas infraconstitucionais e na aplicação do direito processual, sob pena de violação da própria Constituição. Então, é muito mais grave você violar um princípio do que até mesmo violar uma norma. Com isso, eu finalizo o trabalho fazendo essa conclusão acerca dos princípios falados por os nossos colegas, que foi o da isonomia, função social do processo e dignidade da pessoa humana.